Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Aquele abraço. Obrigado por você estar aí no nosso encontro semanal. Tudo bem que tem as reprises também, né? Não pode dizer só semanal, porque há as reprises, né? Mas para a gente fazer o nosso programa. O Baixada em Foco, programa que fala de tudo um pouco. E falando de tudo um pouco, eu estou recebendo prazerosamente, aqui na NET Cidade, o Flávio Saraiva. Eu disse Flávio Saraiva. Ele que é presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais de Santos, funcionário público há 20 anos e assistente social. Eu me lembro, antes que eu apresente o nosso convidado, antigamente você participava de uma firma, tá? Aí o seu colega Ademário, o Francisco, o Alfredo, a Beth, cada um tinha uma reivindicação a fazer. Ficava difícil cada um chegar lá e falar por si. Aí apareceu o sindicalismo. Apareceu esse pessoal que representa uma determinada classe, né? E que fala em nome de todos eles. E você sabe, eu vou falar, eu tenho certeza que o Flávio vai gostar dessa frase que eu vou falar agora, porque a união faz a força. Mais ainda, o Andorinha não faz verão. Verdade ou mentira, Flávio, que eu estou falando? Verdade, Ari. Cumprimentos a você, à equipe do programa Baixada em Foco e, claro, aos telespectadores do seu programa. Passa para a gente o que é, na realidade, o sindicato. Por exemplo, no caso do sindicato de vocês, que é dos funcionários municipais de Santos. Qual é o âmago da coisa, Flávio? Ele se baseia em quê? Sim, ele luta pelo funcionalismo, mas de uma maneira... O pessoal está agregado ao sindicato? Eu já começo por aí. Fiz uma pergunta e já mudei para outra. A nossa categoria, Ari, é uma categoria de 11 mil servidores. Desses 11 mil, nós temos metade dos servidores filiados ao sindicato. E o objetivo do sindicato é sempre lutar por melhores condições de salário e melhores condições de trabalho para que a gente possa prestar um bom serviço para a sociedade santista, que é, no final, a parte fundamental da nossa atitude como servidores é prestar um bom serviço para a sociedade santista. Agora os sindicatos são filiados a outros sindicatos, né? É que nem mais ou menos a pessoa primeiro é vereadora, depois é deputado estadual, depois deputado federal, até chegar em cargos mais altos. Os sindicatos agora também estão se filiando a outros sindicatos. Vocês têm alguma filiação? Não temos, Ari. O nosso sindicato, quando nós chegamos há 7 anos atrás no sindicato, ele era afiliado à CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Agora, hoje nós temos uma crítica muito aguda às centrais sindicais. As centrais sindicais, na sua grande maioria, lamentavelmente, viraram grandes estruturas políticas, agregadas à política partidária. Então, nós desfiliamos o sindicato da CUT e nós não pretendemos filiar o sindicato a nenhuma dessas centrais, porque elas não prestam mais um serviço aos trabalhadores, e sim aos políticos, aos partidos políticos. Flávio, aproveitando agora que você tem uma câmera, essa aqui é a sua câmera, né? À sua frente, se você quiser se dirigir ao público, obviamente, podemos bater o papo do jeito que nós estamos fazendo. Ouço muita gente falar, não só do Sindicato de Servidores Municipais de Santos, fala assim, eu vou me filiar para quê? Para ficar pagando uma mensalidade, o sindicato não me dá nada em volta, eu não recebo nada. Fala para esse não sindicalizado, o que o sindicato oferece? Ou pode oferecer? Você que é trabalhador da prefeitura ou de qualquer categoria, se filia ao seu sindicato. O seu sindicato é a única forma de agregar o conjunto dos trabalhadores para que a gente possa, como categoria ou como categorias, fazer uma luta para melhorar não só os nossos salários, como as nossas condições de trabalho, a toda a infraestrutura que nos é colocada à disposição para prestar um bom serviço e, portanto, você tem todos os motivos para ser filiado ao seu sindicato. Vamos aproveitar. Como que a pessoa faz para se sindicalizar? Aonde que vai? O que tem que levar? A pessoa, para se filiar, o servidor público de Santos, para se filiar ao sindicato, ele precisa única e exclusivamente assinar uma ficha de filiação. À medida que ele assina essa ficha de filiação, então, nós enviamos essa ficha de filiação para a prefeitura e ele passa a ser mensalmente descontado numa pequena parcela que a gente chama de mensalidade sindical, viu, Ari?
E aonde ele se dirige? Telefone, endereço, qual é? No caso do Sindicato dos Servidores de Santos, a rua Avenida Campos Sales, 106, que é a sede do nosso sindicato, da nossa entidade sindical. Bom, agora no mês de fevereiro, a mídia teve um assunto que a mídia escrita, televisiva, de rádio, que foi a greve dos servidores municipais de Santos, no qual foi oferecido 1,5% e a categoria, obviamente, não aceitou. Para quem ainda não sabe o desdobramento disso daí, o que aconteceu? Na época vocês ganharam, eu sei, qualquer um deve estar sabendo disso, e os futuros desdobramentos disso daí, dessa greve, dessa interferência do sindicato com a Prefeitura de Santos. Então, Ari, para a gente, esse é um assunto bastante importante, bastante interessante para nós, servidores de Santos. O prefeito eleito, o Paulo Alexandre Gomes Barbosa, ele participou de um debate no processo eleitoral que foi promovido pelo próprio sindicato. Nós chamamos todos os prefeituráveis e fizemos um debate num auditório e filmamos todo esse debate. E o prefeito Paulo Alexandre, naquele debate, ele se comprometeu não só a fazer os reajustes inflacionários, como reajustar os salários além da inflação, de cuidar do nosso plano de saúde, que é a CAPEP Saúde, de fazer promover uma série de benefícios para os servidores. E, lamentavelmente, depois que ele se elegeu, ele fez uma proposta de 1,5% de reajuste salarial. Nessa ocasião, vocês estavam pedindo quanto? 16 e pouco por cento? Nós estávamos pedindo 16,2%, que é uma composição de 6,5% da inflação do ano passado, do ano de 2012, mais uma pequena parcela das perdas salariais que nós acumulamos no decorrer dos últimos 15, 20 anos, que é mais da metade do poder de compra dos nossos salários perdidos nos anos anteriores. E ele voltou oferecendo 1,5%? Ele começou oferecendo 1,5%, dizendo para os servidores que ele não tinha como fazer nada além de 1,5%, porque o prefeito anterior, o Papa, não tinha deixado o orçamento do município contendo a parcela para o reajuste de servidores. Algo que a gente sabe que efetivamente é só uma desculpa, porque os prefeitos fazem remanejamento orçamentário. Então, mesmo não havendo previsão, como o orçamento é uma peça de ficção, mesmo não havendo previsão de qualquer item no ano anterior, o prefeito pode fazer remanejamento dentro do orçamento e contemplar aquilo que efetivamente tem que ser cumprido pelo município. Flávio, eu vou te fazer uma pergunta agora, vou te colocar mais ou menos numa sinuca de bico. Eu já estou sabendo o que eu vou te colocar. É a gente tentar, quando eu falo a gente, eu não estou falando só o Sindicato de Servidores Municipais de Santos, não. Eu estou falando da categoria dos trabalhadores em geral. Que você está falando, houve uma 2,5%, se não me engano, você falou, para recuperar o que passou, foi isso que você falou, mais ou menos isso? Na verdade... Ficou perdido lá no passado? Na verdade, nós reivindicamos 5% dessas perdas passadas, além da inflação do ano passado, que foi 6,5%. Então, juntando tudo, dava 16,5%. Flávio, se a gente, na realidade, for ver quanto os trabalhadores perderam, foram deixados no passado, é muito, né? É bastante, né? Pergunta, a sinuca de bico que eu prometi te colocar. Você acredita, só entre nós dois aqui, Flávio, entre nós dois, você acredita mesmo, que qualquer, não estou falando do Sindicato de Servidores Municipais de Santos, não, que o trabalhador consiga reaver tudo isso que ele perdeu? Ari, se os trabalhadores se organizarem, conseguem parceladamente, é óbvio, recuperar essas perdas, mas precisa de muita organização sindical, precisa fundamentalmente que uma grande parte dos sindicatos que hoje trabalham para os empregadores e não para os trabalhadores passem a trabalhar para os funcionários e não para os patrões. Nós temos hoje um movimento sindical que está altamente contaminado pelo peleguismo, pelas negociatas, pelas coisas que não interessam aos trabalhadores. São trabalhadores que depois que chegam no sindicato trocam de lado. Então, se nós não trocarmos de lado nos sindicatos e as categorias se organizarem, se filiarem aos seus sindicatos, nós conseguimos, mesmo que em pequenas parcelas, recuperar as perdas. Mas isso realmente é uma tarefa árdua, difícil de se conseguir por conta dessa desmobilização das próprias categorias. Coisa que eu nunca vi acontecer, ou se aconteceu, é tão mínimo que nem aparece na mídia. É verdade. Em outras categorias, né? É verdade. Qual é o desdobramento que você foi lá, negociaram, chegaram a 8%. Não é isso 8%. que acabou fechando? Eu gostaria que você falasse para o amigo telespectador que
A maioria deve estar sabendo, mas tem gente que não deve estar sabendo, que 1,5 não ficou em 1,5 não. A categoria lutou, o sindicato foi junto e Santos conseguiu 8%. O que está acontecendo daqui para frente? Vocês já estão brigando, entre aspas, brigando no bom sentido, para o ano que vem? Ou por enquanto fala, Ari, calma, pisa no freio, vai devagar. Primeiro agora, depois ano que vem a gente pensa futuramente. Porque fiquei sabendo também que esse reajuste de 8% vem como abono que será agregado em dezembro. Isso foi amplamente divulgado, só não soube quem não leu nada. Aí eu lhe pergunto, e de repente, o próximo reajuste, o dissídio coletivo, em fevereiro de 2014, não poderá a prefeitura chegar e falar para você, espera um pouquinho, o abono foi incorporado agora, como é que vocês já estão querendo mais vantagens? Já pensaram nisso, né? Pensamos. É assim, a campanha salarial dos servidores, Ari, como em qualquer categoria, é um evento que acontece uma vez por ano. Passada a campanha salarial, o nosso foco vai se voltar para corrigir alguns problemas do plano de carreira e, na sequência, nós vamos começar a trabalhar para que o orçamento desse ano já contemple uma parcela significativa para que a gente possa, o ano que vem, no mês de fevereiro, entrar novamente na campanha salarial. Os servidores públicos, eles não têm a figura do dissídio. O dissídio, ele é uma figura jurídica que atinge apenas os trabalhadores da iniciativa privada, os seletistas, né? Então, todo ano a gente tem campanha salarial, mas nós não podemos levar a nossa contenda, a nossa divergência, no caso da negociação, para o judiciário, que é essa figura, então, chamada dissídio. Nós decidimos, nós servidores e os empregadores, os prefeitos de plantão, na base da correlação de forças. Quem tiver força, implanta aquilo que está desejando implantar. No nosso caso, é implantar melhores salários e melhores condições de trabalho e, obviamente, que a intenção dos prefeitos não é essa, é sempre economizar para gastar em obras, para gastar em outras coisas que não interessam diretamente à população e nem aos servidores. Como foi no dia que foi feita a reunião, a aceitação dos 8%? Foi unânime, o funcionário falou, ele também sente, né? Apesar de ele não estar negociando diretamente, no caso, com a Prefeitura de Santos, mas ele também sente, olha, aqui é o limite, mas aqui não dá, não vou chegar em 10, em 12, porque aqui não dá. Foi mais ou menos isso que aconteceu naquela Assembleia? Foi. Na verdade, quando nós fizemos a convocação, nós do Sindicato dos Servidores, nós temos cuidado de fazer uma convocação muito detalhada, Ari. Então, o que nós fazemos? Nós elaboramos um boletim com análise daquela situação que está em andamento, nós distribuímos esse boletim em cada local de trabalho, nós mandamos para a residência dos filiados e nesse trabalho de divulgação que nós fizemos nos locais de trabalho, nós fomos sentindo qual era o comportamento dos servidores. Os servidores nos abordaram, por exemplo, dizendo o seguinte, olha, nós acabamos de fazer uma greve e muito dificilmente a gente vai conseguir fazer agora uma greve por tempo indeterminado, já que a greve anterior, ela tinha sido uma greve de apenas 24 horas. Então, a partir desse sentimento que a gente foi captando na categoria, nós já percebemos que a categoria não iria para uma greve por tempo indeterminado e na Assembleia nós fizemos uma avaliação minuciosa dessa capacidade da categoria de caminhar para uma greve por tempo indeterminado e a própria Assembleia depois votou por encerrar momentaneamente a nossa luta salarial e continuar discutindo o plano de carreira e outras demandas que nós temos em andamento durante todo o decorrer deste ano de 2013. A pergunta que eu vou fazer para você agora, não sei se você acaba sentindo isso ou não. Como é que a população encara uma greve, principalmente na saúde? Porque ela fica sem, tudo bem, pronto-socorro funciona, mas ela fica sem consultas, fica sem exames, né? O sindicato, vocês conseguem sentir isso? Como é que... Pô, não, é merecido, eles realmente estão merecendo, 1,5% não tem sentido. Fala, eu não quero saber, eu quero fazer meu exame, eu quero fazer minha consulta, quero o meu médico estar à minha disposição. Vocês sentem esse clima? Sentimos, Ari. Hoje nós consideramos, inclusive, para efeito de qualquer mobilização da categoria, a gente concebe a população como o nosso principal parceiro. Por quê? Porque a população que é, na verdade, a demandatária, ou seja, aquela que precisa dos serviços públicos. E ela sabe que um servidor mal pago, um servidor descontente, um servidor sem condições de realizar bem o seu trabalho, um servidor desmotivado,
não vai conseguir realizar essa tarefa de forma adequada. Então a população de Santos, nessa greve, por exemplo, de 24 horas, ela foi uma das críticas ferrenhas da oferta que a prefeitura fez, que o prefeito Paulo Alexandre fez para os servidores, porque a própria população dizia o seguinte: meu, é um absurdo, como assim ofereceram 1,5% para os servidores? Agora, é claro que se deflagra uma greve por tempo indeterminado e essa greve dura muitos dias, a população começa a se ressentir da paralisação de alguns serviços e começa a reclamar. Não foi o caso. Nesta greve agora nós tivemos uma adesão quase que espontânea da população ao movimento dos servidores. Vou te fazer uma outra perguntinha. Não que eu queira colocar você em sinuca de bico, mas vamos lá. Eu li bastante, né, na mídia, principalmente escrita em jornal, né? O prefeito alegou o seguinte, que o plano de cargos e carreiras e salário implantado no ano passado pelo ex-prefeito, ele havia sido, como é que eu posso te passar, Flávio? Ele havia sido um plano que gastou muito, que onerou muito a folha de pagamento da Prefeitura de Santos. Que até, porque eu também, quando ele ofereceu 1,5%, eu falei, 1,5%? Será que o prefeito Paulo está bem? Mas ele alegou, na realidade, que pelo ser implantado o plano de cargo, carreiras e salário, teria onerado muito a folha de pagamento. Você concorda, discorda? Queria uma explicação sobre esse assunto. Eu discordo veementemente dessa posição do Paulo Alexandre, viu, Ari? Discordo pelo seguinte, porque primeiro, nós fizemos todas as contas do plano de carreira, aquilo que o plano de carreira efetivamente ia se desdobrar em gastos para a folha de pagamento, nós fizemos essa conta o ano passado. Quando nós implantamos o plano de cargos, carreiras e salários no ano passado, nós fizemos todas essas contas. E o que nós temos percebido é exatamente o inverso. A gente tem percebido que o orçamento de Santos, ele a cada ano que passa, ele ao ser finalizado, ao se ter os números consolidados no final do ano, a prefeitura todo ano ela economiza uma boa soma de dinheiro daquilo que ela poderia gastar com folha de pagamento dentro da lei de responsabilidade fiscal, dentro das normas mais básicas de administração pública. O que acontece é que a prefeitura faz essa conversa de nós temos problemas, o plano de carreira onerou a folha, etc, etc. E quando for no final de 2013, nós vamos nos deparar de novo com um novo superávit que a prefeitura vai ter em função de ter economizado com a folha de pagamento dos servidores. É uma luta ferrenha, né? Puxa de cá, empurra de lá, cada um puxa a brasa para sua sardinha. Isso é óbvio e onulante, como diz o outro, né? Como é que estão as conversações a partir de agora? 8% de aumento, vocês estão tendo reuniões regulares na prefeitura, essas reuniões diminuíram mais. Como é que está o andamento desse processo? E outra coisa, já aproveito, vou emendar outra pergunta. Você falou que vai ter que ter um olhar diferente no caso do plano de cargos, carreiras e salário que você falou, não foi? Sim. Em que sentido? O que está faltando ainda aí, nesse plano de cargos, carreiras e salários? Na verdade, Ari, o plano de cargos, carreiras e salário, ele é um conjunto de dispositivos que ele não foi finalizado. Por exemplo, nós temos as avaliações foram feitas, mas as avaliações foram feitas num processo já muito atrasado. Por quê? Porque o atual prefeito Paulo Alexandre deixou atrasar o sistema de avaliação. Segundo dispositivo, tem que ter uma comissão para fazer as avaliações dos recursos que os servidores impetram, no sentido de questionar algum aspecto da avaliação que foi realizada. Essa comissão, por exemplo, não está instalada ainda. Então a gente está tentando agora corrigir esses dispositivos, correr atrás do prejuízo, no sentido de fazer com que esses dispositivos se implantem efetivamente, para que a gente possa ter o plano de carreira deslanchando de uma forma tranquila. Isso não está acontecendo ainda. Você está me dizendo, eu não sei bem se eu entendi a sua explicação, você está me dizendo que houveram cargos que foram mais beneficiados do que outros pela falta dessa comissão ou não? Não. Na verdade, o que é um plano de carreira? É um sistema de avaliação que atinge uma parcela dos servidores. Aquela avaliação, então, ela consegue selecionar um grupo de pessoas que se destacam dentro do conjunto e essas pessoas, então, recebem uma pequena quantia no seu salário em função daquele destaque dentro do conjunto dos servidores. Só que essa avaliação, muitas vezes ela é questionada pelo servidor. O sujeito recebe uma nota baixa, ele diz o seguinte: olha, eu não concordo, a minha chefia me deu uma nota que vai fazer com que eu tenha ou não acesso a esse recurso financeiro oriundo do plano de carreira.
Se essa pessoa discorda, ela tem que ter um lugar para manifestar essa discordância, que é a tal da comissão que não foi constituída ainda. Então nós estamos... Tem que ter um ouvidor. Tem que ter um ouvidor, exato. E esse ouvidor, então, por ele não estar constituído, coisa que pela lei ele já devia estar constituído, sim. Então a gente está fazendo agora gestões junto ao governo para fazer todos esses dispositivos funcionarem plenamente, para que a gente possa então dizer, olha, o plano de carreira está instalado e está funcionando, está seguindo o seu caminho. Até agora o plano de carreira tem problemas e nós precisamos corrigir esses problemas. Sabe o que você está me lembrando? Que nem agora, né? As domésticas foram, né? Mas ainda não foi ainda completo. É mais ou menos isso daí, não é? Mais ou menos isso. Nós temos impasses ainda que existe um pressuposto, mas o pressuposto está só pressuposto. Ele não tem eficácia objetiva porque falta algo no meio do caminho para que aquilo tenha eficácia. Eu diria, seria aparar as arestas. Seria mais ou menos isso. Está faltando mais ou menos aí 5 minutinhos. Estou bom, hein? Estou bom de cálculo, hein? Está faltando 5 minutinhos. Vamos falar um pouquinho do sindicato. Lógico que não vai me contar aqui o organograma do sindicato, que não tem sentido. Mas falar quantos diretores são, como é que ele funciona. Vamos aproveitar esses 5 minutinhos para falar mais agora do Sindicato dos Servidores Municipais de Santos. Flávio. Tá certo, Ari. O Sindicato dos Servidores ele tem uma diretoria composta por 32 pessoas. Dessas 32 pessoas, 7, pela própria lei orgânica do município, elas podem ser liberadas para atuar exclusivamente dentro do sindicato. Então a pessoa se afasta do local de trabalho e passa a atuar dentro da sede do sindicato, cumprindo os mesmos horários da prefeitura, recebendo o mesmo salário, sem nenhum centavo a mais, sem nenhum tipo de gratificação. E nós fazemos questão que não tenha nenhum tipo de gratificação, porque foi contra esse tipo de gratificação, esse tipo de coisas que o pessoal vai agregando em torno de direção de sindicato, que nós lutamos, inclusive, para retirar a última diretoria de lá. O que nós fazemos dentro do sindicato, então, no nosso horário de trabalho? Nós atendemos a todas as demandas que os servidores colocam para o sindicato, desde reclamação, falta de equipamento, problemas de perseguição, problemas os mais diversos, e a partir daí a gente vai então tocando o nosso dia a dia e organizando os grandes projetos, que são os projetos de carreira, a própria campanha salarial, como você nos questionou aqui corretamente sobre aspectos do que é essa campanha salarial. Então a diretoria do sindicato, além de ser uma diretoria grande, ela tem uma parte muito pequena que fica liberada e tem uma outra parte que fica de olho nos locais de trabalho para trazer as reivindicações específicas desses diretores que ficam espalhados por toda a categoria. A gestão de vocês vai de quando a quando? A nossa gestão é de 4 anos, então ela começa agora e ela se conclui daqui a 4 anos, ou seja, 14, 15, 16, 18, né? 17, 18. Começo de 2018. Nós estamos encerrando esse bloco. Você vai falar para o amigo telespectador, principalmente o servidor municipal de São Vicente, o que esperar dessa gestão que você acabou de falar agora, Flávio? Então, os nossos colegas servidores, como em outra gestão da qual nós já participamos, eles podem esperar daquilo que nós sempre cumprimos. Nós somos uma diretoria que se propõe a trabalhar para o conjunto da categoria em 2 aspectos fundamentalmente. Nós nos propomos a fazer luta para que a nossa condição de prestadores de serviço para a sociedade melhore e para que a gente tenha melhores salários, para que a gente possa ter tranquilidade na nossa vida para prestar um bom serviço para a sociedade. E, ao mesmo tempo, oferecemos os serviços que já estão instalados no sindicato, que a nossa categoria já conhece bem e que está lá a serviço de todo o conjunto dos servidores. Flávio Saraiva, presidente do Sindicato dos Funcionários Municipais de Santos. Ele é funcionário há 20 anos, tá? É assistente social. Eu tenho que agradecer a sua presença, né? E mais uma vez, nós temos aí 2 minutinhos mais ou menos, mas eu queria mais uma vez afiançar o servidor público municipal de Santos, que quer fazer alguma reivindicação, quer conversar, quer elaborar, pode. O pessoal pode sugerir ideias, né? Perfeitamente. Pode sugerir ideias. Ele vai aonde, se você tiver um telefone, um e-mail, um endereço, e agradeço a sua presença mais uma vez, que realmente, com certeza, o servidor municipal de Santos, se não tinha informação, passa até agora. Agora, se você não viu, tem um amigo que não viu esse programa, vai até lá o sindicato para fazer a sua sugestão, a sua reclamação. Flávio, obrigado. Endereço, telefone, o e-mail fica à sua vontade, por favor.
Ari, nós é que agradecemos, você é uma pessoa muito gentil, foi muito bom conversar aqui no teu programa. Agradecer a você e a equipe de trabalhadores que estão aqui em volta, porque as pessoas olham para você, mas não aqui, vem mais ninguém, né? aqui tem uma equipe em torno do Ari. Então, agradecer a vocês pela receptividade e dizer o seguinte, o nosso sindicato ele se situa na Rua Campos Sales, 106, na Vila Nova, em Santos, e os nossos telefones 3228-7400, fiquem à vontade para ligar. Obrigado. Gente, eu vou ali, daqui a pouco eu estou aqui. E, obviamente, você está aí, mas não vai sair daí. Um grande abraço, eu volto já já. Tchau, gente.